Alex, você já imaginou um mundo onde árvores de decisão e redes neurais não fossem rivais, mas sim parceiros perfeitos? Sara, essa pergunta me leva direto a um dos trabalhos mais revolucionários que já estudei. Estamos falando de uma pesquisa que tem centenas de citações e que literalmente criou uma ponte entre dois mundos da aprendizagem de máquina que pareciam incompatíveis. Centenas de citações. Isso é realmente um marco histórico. Mas me conte o que havia de tão especial nessa ideia de unir árvores e redes neurais. Imagine que você tem duas ferramentas incríveis, uma que é super interpretável, mas limitada na complexidade dos padrões que consegue capturar, e outra que é extremamente poderosa, mas uma verdadeira caixa preta. Este trabalho descobriu como pegar o melhor dos dois mundos. Isso soa como alquimia computacional. Mas antes de mergulharmos nessa magia, me ajude a entender como era o cenário da aprendizagem de máquina antes dessa descoberta. Excelente pergunta. No início dos anos 2000, tínhamos uma divisão bem clara no mundo da aprendizagem de máquina. De um lado, as florestas aleatórias de Breimann haviam revolucionado o campo em 2001. Eram robustas, fáceis de usar e funcionavam bem na maioria dos problemas. Do outro lado, as redes neurais estavam começando a mostrar seu potencial, mas ainda eram vistas como difíceis de treinar e interpretar. E qual era o grande problema dessa separação? O problema era que cada abordagem tinha limitações fundamentais. As árvores de decisão, mesmo em conjunto como florestas aleatórias, criavam fronteiras de decisão muito rígidas, sempre divisões paralelas aos eixos. Já as redes neurais conseguiam aprender padrões muito mais complexos, mas eram extremamente sensíveis à inicialização, precisavam de muito mais dados e tinham dezenas de hiperparâmetros para ajustar. Então era como ter que escolher entre uma ferramenta confiável, mas limitada, ou uma ferramenta poderosa, mas imprevisível. Perfeita analogia. E foi exatamente esse dilema que motivou os pesquisadores a pensar: e se pudéssemos reestruturar uma floresta aleatória como uma rede neural? A insight genial foi perceber que qualquer árvore de decisão pode ser representada como uma rede neural, com pesos de conexão muito específicos. Agora você me pegou. Como exatamente uma árvore vira uma rede neural? Isso parece impossível. Vou explicar passo a passo porque é realmente fascinante. Imagine uma árvore de decisão simples. Ela faz perguntas sequenciais sobre os dados até chegar a uma folha com a resposta. Agora, cada nó da árvore pode ser visto como um neurônio que recebe entradas e produz uma saída binária. Passou no teste ou não. Ok, até aqui consigo visualizar. Cada pergunta da árvore vira um neurônio. Exato. Mas aqui vem a parte brilhante: os pesquisadores descobriram como conectar esses neurônios em camadas, onde cada camada representa um nível da árvore. Os pesos das conexões são determinados pela estrutura da árvore original, não aprendidos aleatoriamente como em redes neurais tradicionais. Então é como se você pegasse o DNA da árvore e o transplantasse para o corpo de uma rede neural. Perfeito. E quando você faz isso com uma floresta inteira, centenas de árvores, você obtém uma arquitetura neural massiva, mas com uma estrutura completamente determinada pelo conhecimento prévio das árvores. Isso elimina a necessidade de ajustar manualmente dezenas de hiperparâmetros. Mas espera, se você apenas converte árvores em redes neurais, não está limitado pelas mesmas restrições das árvores originais? Aí está a segunda parte da genialidade. Uma vez que você tem essa estrutura neural, pode começar a relaxar algumas restrições. Por exemplo, ao invés de divisões binárias rígidas, você pode usar funções de ativação suaves. Ao invés de fronteiras paralelas aos eixos, pode introduzir combinações lineares das variáveis de entrada. Então você mantém a sabedoria estrutural das árvores, mas ganha a flexibilidade das redes neurais? Exatamente. E os resultados foram impressionantes. Os pesquisadores propuseram duas variantes híbridas que superaram tanto as florestas aleatórias tradicionais quanto as redes neurais convencionais em uma grande variedade de problemas. Eles até provaram resultados teóricos de consistência, mostrando que o método converge para a resposta correta com dados suficientes. Isso é incrível. Mas me diga qual foi o impacto real desse trabalho no mundo da inteligência artificial que conhecemos hoje. Sara, esse trabalho foi profético de várias maneiras. Primeiro, ele antecipou a era das arquiteturas neurais híbridas que dominam hoje. Pense no ChatGPT, ele usa mecanismos de atenção que são, essencialmente, formas sofisticadas de combinar diferentes tipos de processamento neural. Você está dizendo que essa ideia de combinar diferentes paradigmas se tornou fundamental? Absolutamente. Mais ainda, esse trabalho mostrou que você pode usar conhecimento prévio para guiar a arquitetura neural ao invés de deixar tudo por conta do aprendizado. Isso é exatamente o que vemos hoje em transformadores, redes residuais e outras arquiteturas modernas. Todas usam insights estruturais específicos. E quanto ao aspecto prático? Como isso mudou a forma como os cientistas de dados abordam problemas reais?
O impacto foi enorme. Esse trabalho legitimou a ideia de que você não precisa escolher entre interpretabilidade e performance. Hoje vemos isso em técnicas como redes neurais explicáveis, modelos híbridos em medicina, finanças. A filosofia de pegar o melhor dos dois mundos se tornou um paradigma central. E olhando para o futuro, que lições desse trabalho ainda são relevantes? A lição mais importante é que inovação muitas vezes vem de conectar ideias aparentemente incompatíveis. Hoje, quando enfrentamos desafios como fazer a IA mais confiável e interpretável, esse trabalho nos lembra que a solução pode estar em combinar o melhor de diferentes abordagens, não em escolher uma única. Alex, é fascinante como um trabalho que parecia apenas uma curiosidade técnica acabou plantando sementes para toda uma revolução. Para nossos ouvintes, qual é a grande mensagem aqui? A mensagem é que na ciência, e especialmente na inteligência artificial, os maiores avanços frequentemente vêm de questionar falsas dicotomias. Árvores versus redes neurais, interpretabilidade versus performance, estrutura versus flexibilidade. Esse trabalho mostrou que podemos ter tudo se formos criativos o suficiente para encontrar as conexões certas. E essa é uma lição que ressoa muito além da aprendizagem de máquina. Às vezes a inovação está não em escolher um lado, mas em encontrar formas elegantes de unir o melhor de todos os lados. Obrigada, Alex, por nos guiar através dessa jornada fascinante. O prazer foi meu, Sara. E lembrem-se, a próxima grande revolução na IA pode estar esperando em alguma conexão inesperada que ainda não pensamos em fazer.